Olá, tudo bem? Hoje, dia 20 de novembro de 2025, consciência negra, negra consciência. Muitos perguntam, né, o que é a nova sociedade? Eu escrevi uma poesia, um texto para identificar, né, sobre a questão da nova sociedade. Mas antes, vamos fazer uma leitura que é muito importante para a gente poder refletir e se harmonizar, para poder a gente fazer uma conexão com uma consciência superior e, ao mesmo tempo, né, passar um pouco dessa energia positiva, dessa vivência de uma conexão com elos superiores, né, como a gente muito bem sabe. Existe um elo de ligação entre as mentes que estão mais evoluídas no planeta, né? Aqueles que já se foram, né? Como Platão, Pitágoras, Sócrates, enfim. Antes deles também, né, muitos líderes, né, de épocas bem anteriores a ele também tinham pensamentos filosóficos profundos, mas também sempre existiu aqueles que tinham os interesses em dominar territórios. Isso sempre houve e sempre haverá, não existe como não evitar essa situação, que é também dentro de nós, né? Que é o nosso equilíbrio, né? Naquilo que a gente chama de nossas necessidades, né? Que são às vezes orientadas pelo sistema e às vezes orientada pelos nossos sentidos. E aí faz a gente oscilar, né, por esses dois polos. São polos, né? Dois polos, o bem e o mal. Aí você precisa se harmonizar bastante para poder equilibrar, porque parte do princípio que nossos cinco sentidos ele precisa também ser alimentado, ser atendido. Enfim, mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu estava fazendo uma meditação hoje de manhã, né? Porque foi o seguinte, vou contar a verdade. O ralo entupiu, o ralo entope, o cano fica entupido. Às vezes tem vários excessos, né? Gordura, excesso de pó de café, enfim, várias coisas acabam fazendo com que a nossa parte da hidráulica, né, interna, né? A gente tem a interna, eu estou falando da casa, não é da gente, que também temos uma hidráulica. Enfim, essa hidráulica ela acaba acumulando, né, e aquelas temperanças, né, durante o uso, né, do dia a dia, faz aqueles acúmulos e acaba, né, no momento fazendo uma represa, né, de gordura, de dejetos, enfim, e a água não desce. E aí é preciso ter uma mão para poder ir lá e tirar, porque sem isso não dá. Eu tive que ficar ocupado com essa parte, que estava desde ontem, deixei para fazer hoje na parte da manhã, mas não deixei de fazer minhas preces, minha meditação. E nesse período, antes de eu começar a fazer a limpeza do ralo, dos dejetos que estão presos, né, na hidráulica da unidade consumidora, tanto de água do rio como de energia elétrica, enfim, aí precisou de uma mão para poder ser retirado e eu fui lá fazer. E antes eu tinha refletido sobre uma situação muito, muito peculiar, que é o tempo, sobre a questão do tempo, e eu me aprofundei um pouco. Aí eu fui estudar um pouco do Kali Yuga, né, que é o que a gente está vivendo agora, o último Kali Yuga, da época dos rishis, né, e da filosofia hindu. E aí parte que eu fiquei ali numa reflexão com relação àquele período, né, tão distante, que a cada Maharavata são 64.800 anos. 64.800. E é uma contagem, que aí eu fui me reportei diretamente a essa contagem, que eles subdividem, né, em frações, né, aí vai para 24.900, enfim. São parecidos com... Aí eu fiz uma analogia
né, com relação aos estudos, né, que é antigo, com as vezes que a gente utiliza, né, que é o quilowatt na energia elétrica, quilowatt, terawatt, e na parte de tecnologia que eu estudo também, que eu já estudei, né, a gente tem na parte de kbyte, né? Tem um kbyte, tem um terabyte, enfim, vai fazendo aquilo ali como um resumo, né, daquele tempo. É uma coisa assim similar. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto para a gente não poder perder aqui o fio da meada, que é uma harmonização, e a gente está aí nesse dia maravilhoso, é um dia da consciência negra, e a gente deve fazer sim o uso da nossa mente, né, do nosso poder mental, da nossa reflexão, e equilibrar essa energia com relação à falta de consciência que houve entre homens, que sempre houve, não tem jeito, né? Homens e mulheres e interesses de pessoas, enfim, sempre houve, e algumas raças foram subjugadas demais. E aí a gente precisa sim ter essa reflexão, mas a gente precisa de uma reflexão, de uma elevação da consciência coletiva, para que não haja mais esse tipo de comportamento. Então vamos lá. Eu estava lendo um trecho que eu gosto muito, que é de João, que é muito legal, que é uma história, né, João 1, que é uma história que é bem uma narrativa muito interessante, que eu leio todo, né? Não leio só o trechinho como todo mundo gosta de ler. Aí é assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, mas sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome dele era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio, mas a todos aqueles que o receberam, a todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É muito pequenininha a minha Bíblia, a letra. Eu tenho até um outro texto bem elaborado, mas eu gosto de pegar essa energia que já está impregnada nesse material, porque há muitos anos que eu utilizo, então a energia fica impregnada. É por isso que existe uma energia invisível que a gente não percebe, e ela impregna nas coisas. E a gente precisa entender essa energia também. Não é uma energia da matéria, é uma energia que
fica como uma áurea, né? Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E João confessou e não negou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe, pois, quem és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? E João respondeu, dizendo o seguinte: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa leitura, ela se encaixa bem, né, com aquela coisa de uma elevação da consciência sobre aqueles pensamentos que existiam naquele período, que eram realmente devastadores, que eram discriminatórios, que era voltado a uma repressão da maioria, né, frente àqueles que dominavam pela força. Enfim, muita coisa reflete, né, conforme a sua leitura total dela e aí com a repetição. Então aí eu cheguei ao entendimento de que quando ele narra aquela situação, este é aquele que eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É uma referência mais ou menos àquilo que uma coisa de reencarnação de um outro ser humano ou de uma outra ideia. Enfim, ele traz isso muito bem à tona e ele repete isso várias vezes. Aí vai, ele tem: este é aquele, isso foi que eu compilei o estudo, né? Este é aquele de quem vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Ele fala isso mais uma vez. Aí depois ele fala de novo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então, traz aquela narrativa da repetição, né? Como eu falei do Carl Jung, né? Tem aí uma referência. Traz a ele aquele conceito da reencarnação, né? E a representação máxima, né? Que quando Jesus leva aos discípulos ao monte, né? Agora não sei se foi João e Pedro. Enfim, eu sei que na Transfiguração ele mostra, né, na visão para eles, né, a presença de Moisés e não sei, Abraão, acho que sim, para que eles entendessem sobre essa questão. Então essa narrativa ele traz essa vivência, essa vivência sobre essas questões. Para encerrar, eu vou ser
rápido com relação ao que eu escrevi sobre a nova sociedade, que é o que eu me baseio naquelas minhas reflexões. Uma comunidade de servidores da humanidade sem desejos de honraria ou títulos, sem ser consistente e paciente, pois as velhas diferenças aparentes entre irmãos deixaram de estar presentes. Ponha de lado a motivação que vem do pensamento daquele querido irmão que não se faz presente, mas o seu sufixo é perspectiva e consistente. Sua ideologia é de outra época, embora muito presente, pois a sua semente germina no inconsciente da população e aumenta a irritação daqueles menos conscientes, afundados em desejos, necessidades, vontades que só fazem mover para frente. Não olham ao redor o diferente, por uma busca plantada no inconsciente, por interesses abusivos de inferioridade dos que sofrem constantemente. Prezado cidadã, prezada cidadã, prezado cidadão, agora você deve ir em frente com a sua escolha consciente, sem se chatear com qualquer coisa aparente que digam sobre você ou de qualquer outro seu parente ou toda a gente. Se livre da hipocrisia que se faz presente, de todo gabarito ou modelo que te oferece como espelho até levar para o futuro promissor de títulos, rendas e alto valor, mas ninguém o avisou que tudo não passa de um espetáculo, um cenário para quem ganha quando cresce e ganha muito mais quando ele desce e desliza e cai. E aí ele tem que ressurgir, tem que renascer para o diferente. Então, tá aí o recado. Essa é a nova sociedade. Um abraço a todos. Um feliz feriado, dia 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra. E deixamos de lado essas diferenças e vamos levar a nossa consciência para o diferente. Tchau.